FO já está de volta. O tema de hoje, TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu deixei uma pergunta no ar, mas chegou alguma coisa que tem muito a ver com isso, né, Fred? Tem tudo a ver, Lorena. Uma pergunta aqui da Thelma, que é de São Paulo. Ela está dizendo o seguinte: meu filho teve o diagnóstico aos 11 anos e decidimos não contar. Ele sabe das suas dificuldades, mas não demos os nomes às coisas. Agora ele tem 15 anos e tem falado nisso. Não sei como contar e se essa seria a melhor alternativa. Lembrando da questão que eu deixei era: quando é melhor contar e quando é melhor não contar? Vamos começar por esse caso. Ele já está numa idade que ele compreende, né, Isabela? Eu acho que a partir de uma certa idade a criança deve saber o que é, deve desmistificar, os pais devem ter junto com o profissional esse papel de desmistificar que isso não é um bicho de 7 cabeças, que tem tratamento, que tem melhora, citar exemplos. Hoje em dia a gente tem na mídia todos os exemplos bem-sucedidos. E eu acho que contar a verdade para a criança é sempre você ganhar um aliado. E aí você conseguir fazer as modificações e a criança ir vendo que foi melhorando, que é capaz, que pode. Seus filhos têm plena consciência? A gente viu o exemplo do Gustavo, né? Sabe o que é, conversam, sempre, nunca foi um fantasma. Inclusive, a gente troca, esqueci a minha Ritalina, não tem problema, eu tenho a minha aqui. Então. Ah, é? Que é o medicamento. Um passa o remedinho pro outro, tranquilo. O diagnóstico, ele na verdade, ele é libertador, né? Porque ele liberta a criança que é portadora do estigma de ser todas aquelas outras coisas que ela não é. Que é preguiçoso, vagabundo, mal educado, impertinente, capeta. Ou seja, nesse sentido, o diagnóstico, ele liberta essa criança e recoloca ela dentro da perspectiva. Isso tudo, então, que eu faço, não é o que eu sou, é o que eu não consigo fazer. Uma coisa é o que ele é, outra coisa é o que ele não consegue. Então, eu acho que não há por que temer o diagnóstico. As crianças, para cada idade, você tem uma explicação mais adequada. Você tem uma fala, né? Uma fala diferente. Agora, na fase de adolescência e tal, que já começa aquela malandragem típica da idade, né? Não pode tirar um pouco de proveito disso? Pode. Ah, mãe, pô, de novo não, né? Você sabe que eu tenho TDAH? Claro. Não pode rolar esse papo? Pode, mas acho que o profissional, né, e os pais estão aí para cortar um pouco isso e falar: não, pode, mas você está tratado e não é porque você tem um déficit de atenção que você não vai se empenhar para tentar superar. Então, se você é desatento, e a criança veja bem, ela está em igualdade de condições com os outros colegas. Ou seja, diagnosticada e tratada, ela pode ir para dentro da sala de aula, para dentro da sociedade e trabalhar em igualdade de condições. Não há por que ter esse ganho secundário, aí eu não consigo, não consegue sim. Agora as pessoas querem saber se essa medicação ela vicia. Não é uma medicação que causa dependência, é uma medicação bastante segura. Os efeitos colaterais que qualquer medicação possa dar, você tem que saber dosar, tem que saber avaliar, mas são efeitos, na grande maioria das vezes, muito simples de serem administrados. Eu vejo hoje em dia, assim, um grande problema do déficit de atenção é não diagnosticar e não tratar. Não tratar, porque aí sim... Esse é o grande problema. Muitas vezes a criança cresce, vira um adulto e que começa com essa desatenção e tal, ter problemas socialmente ou na sua profissão, e aí sim vai para um vício, vai para álcool. Você quer ver uma coisa drogas, interessante, Lorena, que eu digo sobre essa questão da medicação? Ela é a médica, eu sou a psicóloga e a mãe, mas se a medicação viciasse, a gente causasse dependência, a gente não precisava correr atrás dos filhos brigando para eles tomarem. É verdade. A gente corre atrás todo o seu remédio. Tá ou seja, não seria preciso aquela barulheira toda para tomar medicação. E isso é muito comum que eu falei, quer dizer, a criança que cresce sem diagnóstico, sem tratar, ela vira um adulto com esse tipo de problema? Eu acho que o maior problema que a gente bulimia, tem depressão, você tem ansiedade. a ausência do diagnóstico traz assim, inúmeros prejuízos para a criança quando ela chega à vida adulta. E você falou de vícios, né? E realmente a gente tem uma preocupação muito grande com essas crianças com uma maior predisposição para o uso de álcool, para o uso de drogas, porque claro que a baixa autoestima, a necessidade de pertencer a um grupo, a sensação de incapacidade, aliado à impulsividade, né? Aliado àquela sensação de dificuldade de ficar dentro de um cotidiano, pode predispor a aumentar os riscos para o uso de drogas. E esses riscos acabam caindo na questão da exclusão social, né? Porque aí a gente vai discutir em termos de que o TDAH não causa marginalidade, mas as consequências do TDAH não tratado levam sim, podem levar. O sujeito está fora da escola, não consegue se engajar no mercado de trabalho, não consegue ser produtivo, ele vai terminar onde?
Exatamente. Então, esse é um problema de saúde pública no mundo inteiro. Olha, esse tema dava pra gente ficar falando muito. Eu só queria deixar um recado. Ainda tem um preconceito muito grande com tudo que acontece aqui dentro. Exatamente. E dentro da cabeça de qualquer ser humano, Perfeito. ainda tem muita coisa pra ser descoberta, né? Então, assim, é mais fácil você aceitar um filho que tem um problema, às vezes, né, pisa torto e tal, do que você aceitar que ele possa ter algum tipo de transtorno ou distúrbio. Então, assim, é bom a gente abrir, né, a cabeça das pessoas, literalmente, e não fazer disso um bicho de 7 cabeças, né? Não ter preconceito, porque os pais ficam muito naquela assim, mas a culpa é minha, foi eu que passei, né? Não pode entrar nessa. Porque senão não vai chegar a lugar nenhum. Alguns são induzidos a isso. Tem gente que diz Acreditar falta de nisso, amor. As crianças têm Que falta é de amor. cruel. Dizer um pai, Dizer uma um mãe, pai que não ama o mãe filho, e pai já é porque lugar ele não de foi culpa. amado. Dizer que o filho tem isso porque não foi amado é crueldade. Aí fica Aí é mesmo crueldade. sem luz no fim do túnel, Claro, né? não tem. Fred, vamos agradecer todo mundo que Eu queria participou e fez o agradecer todo programa com a mundo. gente, né? Nosso fórum hoje bombou, Lorena. Quero agradecer a todo mundo que participou de casa e dizer que a doutora Isabela vai responder as perguntas de vocês. É só ter paciência, como eu sempre falo, que as respostas chegarão. O programa foi ótimo, até amanhã. Tivemos a participação de vários colaboradores. Vamos dar o site da Associação Brasileira de Déficit de Atenção, que é www.tdah.org.br. Está aí na tela. Então, até o próximo Happy Hour. We call them cool, those hearts that have no scars to show, the ones that never do let go and risk the tables being turned. We call them fools who have to dance within the flame, through chance of sorrow and the shame that always comes with getting burned.